6 de outubro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar o livro de Mateus, do capítulo 22 ao capítulo 23. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Diga aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois, chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. Perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o jogue fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige, e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, e então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi. Responderam eles.
Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Capítulo 23. Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestres, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está dos céus. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque você tem um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é o mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, os de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. E os cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. O castigo dos hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres.
Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Nossa. Quando a gente lê os evangelhos e a maneira como Jesus ensinava, a gente sempre vai ver Jesus falando numa linguagem sempre amorosa, numa linguagem sempre polida, sempre cheia de compaixão, sempre cheia e movida de misericórdia quando ele falava com os pecadores. Mas aí quando você vê a linguagem que Jesus usava para os religiosos, para os sacerdotes, para os escribas, para os doutores da lei, é uma linguagem sempre muito dura. Ai de vocês hipócritas, ai de vocês cobras venenosas, ninhada de cobra, como é que vocês esperam escapar da condenação do inferno? E aí a gente fica assim realmente impactado com a mensagem de Jesus para esses doutores da lei. Por quê? Exatamente por causa da hipocrisia. Por isso que a palavra que você mais vai ouvir Jesus falar é hipócritas. E por que que ele fala com tanta veemência, com tanta dureza? Porque a dureza, essa firmeza, demonstra exatamente a reprovação dele ante essa religião que eles propagavam. Uma religião baseada em uma lei que eles não estavam nem mesmo dispostos a obedecerem. Sim. E o próprio Jesus fala sobre isso. Então eu fico muito impressionada e óbvio que isso automaticamente traz pra gente essa compreensão como pastoras, como líderes levantadas por Deus para fazer a sua obra, a responsabilidade que é dada a todos nós que temos esse chamado, a responsabilidade de vivermos na verdade daquilo que pregamos, na verdade daquilo que professamos, sempre estabelecendo responsabilidade sobre os outros, que nós mesmos estejamos dispostas a cumpri-las, a exercê-las. Ao contrário do que eles dizem aqui, né? Como ele fala aqui no versículo 4, amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar estes fardos. Tudo o que eles fazem para serem vistos pelos outros. Vocês só dificultavam. Ou seja, aquilo que eles impunham aos outros, vamos falar dentro de um contexto, tá? Aquilo que eu digo para as minhas ovelhas não fazerem, eu vou e faço. Então era exatamente isso que Jesus estava falando. Aquilo que vocês dizem para os outros não fazerem, vocês fazem. Vocês impõem fardos que vocês não estão nem mesmo dispostos a carregar. E ainda tornam mais pesado. Hipocrisia. Então é isso que Jesus está falando. É essa a realidade que Jesus está confrontando. Essa religião que ele diz aqui no versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta para o reino dos céus, para os outros, mas nem vocês mesmos entram, nem deixam entrar aqueles que estão querendo entrar. Ou seja, pessoas que querem a salvação, querem ter um encontro com Jesus, querem usufruir da eternidade, mas por causa dessa hipocrisia religiosa, que a gente percebe que permeava os tempos de Jesus, e isso perdura até hoje e vai existir sempre. Que é onde houver a humanidade, vai haver a hipocrisia, infelizmente. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês nem entram e nem deixam quem quer entrar. E como a gente muitas vezes vive isso na pele, né? Essa hipocrisia, esse discurso exclusivo, essas palavras que muitas vezes nos impedem de enxergar um Cristo gracioso, um Deus benigno e amoroso. Então, como a gente se identifica com essa palavra aqui de Cristo? Então, é uma tentativa constante, né?
de que essa hipocrisia não nos alcança. Né? Sim, é uma exortação, né? É um desafio mesmo, porque estamos no mundo, uns com os outros, né? E é um desafio grande que todos nós, líderes, temos que correr dele, da hipocrisia. Sim. Mesmo que custe um preço alto para nós. A hipocrisia realmente ela é abominada por Jesus. Aqui, tempo igual você falou, né? Várias vezes Jesus fala sobre hipocrisia. E ele fala com veemência. Com firmeza. Autoridade e com firmeza. Uma coisa que também me chamou a atenção, olha o que ele fala aqui, logo no início do capítulo 23. Versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Então ele estava ensinando os discípulos e a multidão. Ele disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Uhum. Por isso vocês devem obedecer. E seguir tudo que eles dizem. Porém, não imite as suas ações. Oh, isso aqui é muito legal. Por quê? Forte isso aqui. Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. É um aprendizado aqui. Nunca use como desculpa o erro dos pastores, o erro de quem deveria fazer conforme ensina, para justificar a sua desobediência. Eu não quero saber, você não viu ali, ó, o que o pastor fez, você não viu o que aquela pastora fez, o que aquela missionária fez, aquela cantora fez, e etc. Né? Então Jesus está dizendo, olha, eles têm autoridade para ensinar. Ou seja, Jesus estava afirmando ali que eles tinham autoridade. Tinha autoridade para ensinar. Eles poderiam não fazer, não obedecer, mas isso não dava justificativa para que eu não obedeça o que eles ensinam, mesmo eles errando. É porque a gente vê muito isso, né? Exato. A pessoa usar a desculpa, mas foi fulano, você viu o cicrano? Não quero saber não, você viu o Beltrano? Eu achei isso aqui. Isso aqui é incrível. Fantástico. É um ensinamento fantástico. Porque porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, deixa eles fazerem, no sentido de que eles têm autoridade, obedeça, deixa eles fazerem, mas não os imite. Agora, você sabe que autoridade é essa que ele está falando? É uma autoridade não relacionada, não era uma autoridade relacionada a caráter. Mas ele está falando do conhecimento deles. Não, ele está falando de poder, ele está falando de posição. A posição que eles têm dava a eles a autoridade. Dá a eles o poder, né? De ensinar a palavra. Porque a gente ensina na Cidade de Refúgio, né, que posição te dá poder, mas a autoridade é fruto de caráter. Então, eu não sei exatamente no grego qual é a origem dessa palavra autoridade. Mas eu acredito que, baseado nessa compreensão do princípio, é o poder que eles tinham. Jesus está falando da posição deles. Eles têm posição, eles têm poder. A posição que eles estão imprecam a eles o poder de ensinarem. Então, obedeçam o que eles ensinam, mesmo que vocês vejam que eles não façam o que eles ensinam. É um ditado muito popular que a gente conhece. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu esse ditado? Já. Né? Geralmente a gente falava isso com os nossos pais, que falava a gente para fazer uma coisa. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu vi uma situação, né, de uma criança falando um palavrão, e aí o pai foi e repreendeu. Menino, fala palavrão. Aí o pai foi e falou, né, pro menino. O menino foi e falou pro pai, mas o senhor fala. Aí o pai foi e falou assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, o pai tem o poder de ensinar o filho por causa da posição que ele tem. Ele é pai. Mas os seus atos não deveriam ser copiados. Então é isso que Jesus está dizendo. Gente, isso aqui é uma chave para a gente manter a nossa eternidade, para nós assegurarmos a nossa salvação, a nossa eternidade com Cristo. Quantos, infelizmente, maus exemplos a gente tem dentro do conceito da igreja? Isso não é uma coisa atual, isso sempre aconteceu. Na época de Jesus, Jesus disse, olha, está escrito que o Filho do Homem há de ser traído, mas ai daquele por quem vier o escândalo, ai daquele por quem eu for vendido, ai daquele. Né? Jesus também fala dessa questão do escândalo, que o escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vier. Então, escândalos sempre aconteceram. E como diz, todos estamos sujeitos, né? Sim. Todos. E essa proporção do escândalo na atualidade, ela está muito viabilizada a essa globalização. Exatamente. Antigamente, o escândalo ficava naquela vila, naquela cidade, naquela região. Poupava mais a igreja. A igreja. Hoje não. Hoje e amanhã o mundo inteiro já sabe. A globalização causa isso. Então, é uma responsabilidade cada vez maior. Cada vez maior. Então, quanto mais conhecido você se faz,
Quanto mais longe você vai, Quanto mais voz você tiver, maior será, sem sombra de dúvida, o impacto das nossas ações. É uma responsabilidade muito grande. Por isso Jesus está dizendo aqui, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade, ou seja, têm poder para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo que eles dizem, ou seja, o que eles estão ensinando está certo, mas o que eles estão fazendo está errado. Então não imite as suas ações. Só obedeça. Exato. Uau, que fantástico, lindo. Fica com essa palavra e coloca ela em prática na sua vida, que não seja só conhecimento, mas sobretudo vida. Que Deus te abençoe.